Graça e paz, irmãos. Estamos mais uma vez na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical Online. E hoje nós vamos estudar mais uma lição falando sobre o catolicismo. Antes nós vamos falar sobre o valor de estudar sobre religiões e religiosidade, mais uma vez. E é confirmado, o estudo sobre religiões e religiosidade é confirmado por 3 propósitos. Primeiro propósito, mostrar que as religiões confirmam a necessidade de Deus na nossa vida. Mostrar que Jesus Cristo não é exclusivo. Ele morreu para que qualquer pessoa possa vir a Jesus e obter salvação. E terceiro tópico, preservar e propagar a sã doutrina. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina do catolicismo e que está baseado no texto de Gálatas 1, de 1 a 6. Mas vamos nos ater no versículo-chave que está em Marcos 7,13, que nos fala o seguinte: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Nós vamos nos basear nesse versículo de Marcos 13 a 17. E vamos falar sobre uma das religiões criadas. Como nós vimos, o valor de estudar o que é religião e o que é ser religioso. Vamos ver a diferença. O catolicismo romano é identificado como cristianismo, mas sua sã doutrina não estão de acordo com a Bíblia. A ênfase nas experiências espirituais e individuais ao longo dos séculos e o misticismo e a força da tradição se tornaram a principal fonte de autoridade para a fé católica, infelizmente. No início da era cristã, não havia denominações, não havia igreja. Eram igrejas que confessavam a Cristo muito como único e suficiente Salvador. A primeira igreja cristã surgiu em Jerusalém, na casa de Maria, mãe de João Marcos. Provavelmente, o local do cenáculo onde Jesus instituiu a ceia, que está escrito lá em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 14, de 14 a 16. Após isso, as igrejas foram fundadas em Samaria, Corinto, Éfeso, Filipos e em outros lugares também. Era uma unidade com pluralidade. A unidade era a fé em Cristo e a pluralidade era composta pelas várias igrejas. No entanto, alguns eventos modificaram esse quadro e contribuíram para a formação da Igreja Católica. Daí a dizer que o catolicismo romano é identificado como cristianismo, mas as suas doutrinas não estão de acordo com a Bíblia. E vamos ver por que isto acontece? João 20, 21 nos diz: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E lá em Mateus 16, 18 nos fala assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, essa pedra que Jesus falou não é Pedro como indivíduo, pois Jesus substitui a pedra fundamental, que é o próprio Jesus, por Petros, um fragmento de pedra, que hoje somos nós. Jesus pode ter pretendido dizer que ele próprio é a pedra sobre a qual a igreja é construída. A igreja é edificada conosco, que partilhamos a fé em Jesus Cristo. Pedro, portanto, é o primeiro de muitas pedras de construção dessa igreja que hoje nós estamos. A expressão portas do inferno significa que o poder da morte não
pode evitar o avanço do reino de Deus, nem reivindicar vitória sobre aqueles que pertencem a Deus. Então vamos às doutrinas católicas e por que nós dizemos que o catolicismo romano é identificado como cristianismo, mas suas doutrinas não estão de acordo com a Bíblia. Primeira coisa, o Concílio Vaticano II declara que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e seus bispos em comunhão com ele. A afirmação é que não podem salvar-se aqueles que não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Neste ponto aqui nós vimos que não está de acordo com a palavra de Deus, porque quem salva é Jesus Cristo, é aceitando Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida e confessando seus pecados a Jesus. Não precisamos ir a ninguém, humanamente falando, para nos perdoar os pecados, e sim a Jesus diretamente. Por isso Jesus morreu numa cruz do Calvário. Essa é uma das doutrinas que difere a Igreja Católica de acordo com a Bíblia. Segunda coisa, os sacramentos. Conforme ensina o Catecismo Católico, existem 7 sacramentos: batismo, crisma, confissão, eucaristia, ordem, matrimônio e extrema-unção, que são sinais eficazes da graça, instituídos por Jesus Cristo. Sacramentos são forças que emanam do corpo de Cristo, conferindo e comunicando graça aos que dele participam. Nos sacramentos, a Igreja recebe a garantia da vida eterna, nesse sacramento católico. Toda a liturgia da missa é conduzida em torno da Eucaristia, que é a ceia, na qual se concentra o coração e o ápice da Igreja, pois Cristo mesmo, vivo e vitorioso, se torna presente e real, substancial em corpo e sangue, quando as palavras ditas por Jesus na última ceia são outras, dizendo que nós somos a Igreja, e sobre nós somos a pedra, o fragmento de pedra que Jesus nos deixou, como nos deu de presente o Espírito Santo de Deus. Outra coisa que difere da Bíblia em relação ao catolicismo romano é a veneração a Maria. Maria deve ter sido uma mulher maravilhosa, muito temente a Deus, mas ela não é mediadora entre Deus e os homens. Nós vamos cuidar disso na próxima lição, na lição 8. E, embora venerando Maria, a Bíblia nos fala que é um erro. Quando lá nas bodas de Canaã, quando eles foram até Maria e falaram, o vinho acabou, o que foi que Maria disse para eles? Vá até Jesus. Se ela fosse mediadora entre o homem e Deus, ela mesma teria tornado aquela água em vinho. E não, ela mandou ir até a Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Então, a nossa resposta bíblica, dentro da palavra de Deus ao catolicismo, aqui está a Bíblia Católica, que nós também estudamos. Está numa pequena diferença. Como disse, um simples cristão com a Bíblia na mão pode dizer que a maioria está errada. Não se trata de uma disputa pela razão. Nós não queremos disputar razão dentro de religião, mas sim a nossa submissão às Escrituras, que é a palavra de Deus. A Igreja não se torna legítima por não ter perdido as contas em suas listas de bispos no decorrer da história. A sucessão apostólica não é bíblica. A Igreja Apostólica, por ser edificada sobre Cristo, o fundamento dos apóstolos, e não sobre os apóstolos. Está lá em Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Portanto,
essa é uma das razões que nós dizemos que o catolicismo romano é identificado como cristianismo, mas as suas doutrinas não estão de acordo com a Bíblia. Não queremos aqui falar mal de nenhuma religião, porque religião quer dizer religar a nossa vida com Cristo, com Deus. E é só Cristo quem faz essa religação, não é? Entre Deus e os homens, só através de Jesus. Nas Escrituras, todo pecado é mortal. Está lá em Romanos 6, 23, Tiago 1, 15, 2, 7, 2, 10. Todo pecado pode ser perdoado e todo perdão vem somente de Deus através de Jesus Cristo. Se o perdão de pecados fosse uma atribuição espiritual de líderes, Paulo e João não apontariam para Cristo. Está lá em 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. 2 Timóteo 2, 5. A Bíblia, os sacramentos. A Bíblia não ensina sobre rituais como forma de conferir graça e salvação. É a graça de Deus que nos salva. As únicas ordenanças instituídas por Jesus Cristo são a ceia e o batismo, as quais não são meios de salvação, mas é uma ordenança de Jesus para nós, biblicamente falando. O batismo. Nós nos batizamos não porque somos salvos ou para ser salvos. A condenação não está vinculada ao batismo, mas naquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A Eucaristia. Os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, e porque é perfeito, então é único. Nós não precisamos fazer nenhum sacrifício para obtermos a salvação. O único sacrifício que temos que fazer é aceitar Jesus, que não é sacrifício, é uma honra. Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Concluindo, a reforma protestante do século XVI mostrou que somente Cristo, somente a Escritura, somente a Bíblia, a Palavra de Deus, e somente a fé e somente a graça são suficientes para que toda pessoa tenha paz e tenha comunhão eterna com Deus. Não somos chamados para julgar os outros, jamais. Mas não podemos ignorar o fato de que muitas das doutrinas católicas não recebem a aprovação da Escritura Sagrada. Há centenas de pessoas que deixaram o catolicismo e abraçaram a fé evangélica por graça de Deus. Testemunham que encontram água para a sua sede e segurança eterna e salvação em Jesus Cristo. E terminando, eu quero deixar com os irmãos e com quem está me ouvindo nesse momento. Jesus nos ensina que os sucessores somos nós que temos o Espírito de Deus, que aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador. Nós hoje somos os profetas, a levar a mensagem a quem não conhece. A tradição católica diz que é o Papa, que é o sucessor de Pedro no governo da Igreja de Cristo, quando a Bíblia nos fala ao contrário, que o único que nos une a Deus é Jesus Cristo, e mais ninguém, nem Papa, nem pastor, nem ninguém nos une. O que une a Cristo, o que nos une a Cristo é nós confessarmos os nossos pecados e aceitarmos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Concluindo, então, vamos orar e agradecer a Deus por esses momentos em que pudemos falar um pouco da Palavra de Deus. E que Deus ajude a quem está ouvindo nesse momento a entender
que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador e que nós só alcançamos a salvação através de Jesus Cristo. E que se tivermos de confessar alguma coisa, que nós confessemos a Jesus. Entremos no nosso quarto, dobremos o nosso joelho diante de Deus e adorarmos somente a Deus. Vamos orar então, encerrando a nossa EBD de hoje. Muito obrigado pela atenção. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma EBD que nós podemos falar sobre a sua palavra, sobre a sua escritura. Senhor, que quem ouviu essa mensagem entenda, Senhor, que só Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E assim, Senhor, eu entrego cada pessoa que estiver ouvindo neste momento esta lição de hoje, que fala sobre o catolicismo romano. Que seja, Senhor, entendida, que Jesus dê o entendimento, porque da nossa boca Jesus nos dá o conhecimento e entendimento vindo até diretamente de Deus. Assim eu oro e agradeço pela vida de todos que estão ouvindo e entregando mais uma vez a minha vida em suas mãos, no nome de Jesus.